Boa tarde. Hoje estamos no TV no YouTube com Garcia Júnior da Record TV. Boa tarde, Garcia Júnior. Tudo bom? Boa tarde. Graças a Deus, tudo bem. Eu vou te fazer algumas perguntas. Garcia, você é de qual cidade? Barbacena, região das Vertentes, aqui em Minas. E você começou na área jornalística em que momento? Eu comecei trabalhando em rádio, como escuta de plantão esportivo, ainda criança, porque meu pai é narrador esportivo. E aí eu fui, depois ser técnico de externa, até ser sonoplasta, repórter, apresentador, aí depois eu trabalhei em televisão. Foi uma escalada. Sim. E você começou aonde, mais ou menos? Em qual TV? Eu comecei trabalhando em rádio em Divinópolis. Eu nasci em Barbacena, mas eu comecei em outra cidade, Divinópolis. Aí lá eu fiz rádio, eu estudei, comecei como estagiário numa afiliada da Globo que tem lá na Rede Integração, que na época era TV União. Depois eu fui para a TV Alterosa de lá, depois eu fui para a TV Alterosa de Juiz de Fora. E aí em 2005 eu vim para a Record e estou na Record até hoje. E quais são as principais características que um profissional jornalista precisa ter? Aí tem que ser responsável para começar, né? Tem que ter credibilidade. Que jornalista sem credibilidade não faz sentido. Tem que ter credibilidade, tem que ser sério, tem que ser responsável, apurar a notícia, ter uma noção do estrago que é uma fake news, uma notícia que não é verdadeira, uma falsa notícia. Tem que ter esse compromisso ético, moral, porque senão está no lugar errado. Certo. E quais áreas que um profissional jornalista pode atuar? Qualquer área que tiver comunicação. Como basicamente tem comunicação em tudo quanto é lugar, pode trabalhar em tudo quanto é lugar dentro dessa área, né? Porque a área, embora o mercado seja muito restrito, propriamente falando assim, objetivamente falando, para televisão, para jornal, portal, web TV, às vezes está meio restrito, é mais difícil, mas você pode atuar na comunicação de uma empresa. Basta a empresa querer, você apresentar um projeto de repente interessante para essa empresa, você alinhar o discurso dessa empresa, você trabalhar a comunicação, a imagem desse lugar. Hoje tem muita coisa para ser feita que pode ser feita. Também, tudo bem que nem toda empresa topa fazer isso, porque você tem que pagar para um profissional fazer isso, né? Às vezes não é barato. Embora também o mercado esteja muito prostituído, como se diz. Mas todo mercado é prostituído, porque ainda mais agora com pandemia, que todo mundo precisa sobreviver, então o dinheiro que entrar é esse. Então, também a gente não pode julgar isso também. Mas qualquer lugar que tiver comunicação, o jornalista pode estar lá. Porque dependendo da formação, tem muito lugar que é comunicação social com ênfase em jornalismo, né? Mas o próprio jornalista, se for só o jornalismo mesmo, ele consegue trabalhar nessa área. É só ele expandir, entendeu? A ideia dele, o olhar, a visão. Opa, o que eu posso oferecer nesse campo, sabe? Qual que é a minha expertise aqui para, sei lá, para turbinar algum lugar, para, sei lá, nesse sentido, sabe? O que eu posso fazer? O que eu posso acrescentar? O que eu posso agregar? E aí apresenta um projeto, sei lá, apresenta essa alternativa, essa janela para ser aberta. Tem muita janela ainda fechada. Com certeza. E tem alguma diferença em quem trabalha no rádio, tanto na TV? Tem uma diferença muito grande. A minha escola foi de rádio. Basicamente, quem é mais velho em jornalismo, a escola foi o rádio. E aí, assim, é um bom início porque te dá, te dá uma experiência para você falar de improviso, por exemplo. Porque o rádio mexe muito com a imaginação. E aí, se você souber falar de improviso, concatenar bem as ideias, organizar bem o pensamento e ir para a televisão com isso, com esse subsídio, sabe? Com essa experiência.
e ter o auxílio da imagem, aí ele consegue se dar bem nesse sentido. Mas são veículos diferentes. Hoje há uma fusão. Tem muito lugar fazendo web TV, tem muita rádio com isso, sabe? Já com câmera. Não propriamente fazendo o que uma televisão faz, mas com imagem. Então aproxima muito mais da televisão. E aí, a rigor, assim, vai ter a diferenciação de linguagem, de postura, comportamento, assim, porque tem uma câmera diante de você em televisão, rádio já não tem, e rádio que tem câmera, a câmera fica mais longe, é uma câmera geral, não é uma câmera de televisão, um estúdio de televisão. Mas, assim, dá para encurtar essas diferenças e prestar atenção como é que se faz um e outro. Só prestar atenção no que os outros estão fazendo e fazer. Já é meio caminho andado para conseguir executar, tanto num lugar quanto no outro. E você que atua tanto na rua, tanto no estúdio, né? Quais os pontos positivos de trabalhar na rua e em estúdio? Na rua passa mais rápido o tempo. O serviço parece que anda mais rápido. E você tem muito mais... Você tem um ganho maior na questão de ver de perto as coisas acontecerem, sabe? Você está tete a tete com um entrevistado, com um personagem, com um fato, com um cheiro, com um som, com um lugar, sua visão ali, quem está em volta, o entorno. E o olhar do repórter sempre prevalece. Óbvio que não acima dos fatos, que fato é fato, não se discute, não se inventa, ele acontece, gostando você ou não, querendo ou não. Mas tem o olhar do repórter, um olhar apurado, um olhar sério, observa uma situação, já tira a diferença ali com uma fonte oficial, uma polícia, por exemplo, um corpo de bombeiros, ou o próprio personagem que está relatando aquela história. E o estúdio já é uma coisa mais distante, já exige uma outra postura. O repórter tem uma postura, o apresentador tem outra, sabe? Quando eu fiz a transição de rua para estúdio, eu senti essa diferença na pele, é muito diferente. Time, tipo de pensamento, de olhar, de visão, tudo bem que o jornalista é jornalista, só que aí essa alteração que tem, ou você está na rua, você está no estúdio, há uma diferença. Se você é um repórter de rua constantemente, igual ao meu caso, quando eu vou para o estúdio, eu consigo levar a minha visão de repórter de rua. E às vezes eu observo uma coisa que às vezes passou batido por repórter, porque tem muita coisa acontecendo, por cinegrafista. Mas há diferença, sim. Tem gente que não sente tanta diferença, sabe? Mas eu senti quando eu fiz essa transição. Mas preferência, para ganhar dinheiro é estúdio. Aí você faz merchandising, que é o que dá dinheiro em televisão. O jornalismo hoje está dando dinheiro, é merchandising. Agora, para trabalhar mesmo com jornalismo, assim, rua não tem como. É melhor do que qualquer redação do mundo. Com certeza. E quem sabe, nós jornalistas vamos estar nas ruas sempre e fazendo um ótimo trabalho. Tomara, pô, tomara. Tem lugar para todo mundo. O céu é muito grande, cabe muita estrela e dá para todo mundo brilhar. Com certeza. E, para fechar, qual o recado que você daria para um estudante de jornalismo que está já se formando agora? Corra enquanto é tempo. Não, tô brincando. Tô brincando. Quem chegou até esse ponto do curso é porque gosta. Entendeu? Bom, primeiramente é ter ciência, que é muito difícil. É muito complicado. Não sei se mais que as outras profissões, porque eu não sei, eu nunca fui outra coisa na minha vida. E tenho certeza também que as outras profissões têm as suas dificuldades. Talvez a nossa seja mais difícil, porque o mercado está cada vez mais restrito. Porém, a internet abriu possibilidades de portas e janelas, entendeu? O padrão televisivo já está mudando completamente, entendeu? A gente está vivendo um momento de transição. Então é importante observar isso, esses novos caminhos que estão abertos para a gente aí. Não vai ter mais aquele negócio de querer ser o cara de um canal de televisão, porque às vezes um canal no YouTube é mais canal do que um canal de televisão, sabe? Fazendo um trabalho jornalístico, por que não, nessa área,
fazendo um recorte, aí, dá para você fazer um trabalho jornalístico de quê? Sei lá, de moda, de economia, mas dentro da economia, dentro da moda, o que eu posso falar? Ou eu gosto muito de carro, por exemplo. Não eu, estou dando um exemplo. Ou dá para fazer um canal, abrir um perfil numa rede social aí, sobre isso que eu gosto, com a minha visão profissional de jornalismo, sabe? Quem vai se formar. Então, são N possibilidades. São N possibilidades. E ter sempre a visão da responsabilidade que é ser jornalista, trabalhar com fato, com notícia, com verdade, não espalhar e disseminar fake news, porque fake news arrebenta com uma cidade, arrebenta com um estado, com um país, destrói uma sociedade. A gente está vivendo essa era da pós-verdade com fake news. É um desserviço que a gente está prestando. Quem se presta a isso, né? Que a gente fala, quando eu falo assim, modo de falar, porque, graças a Deus eu não mexo com isso. O negócio é fato, ponto, acabou, gostando dele ou não. A notícia é essa, e com fato a gente não briga. A gente tem que reportar e noticiar, ouvindo todos os lados, que é a função básica do jornalista. Então, assim, a gente está sofrendo desse mal todo de negar as situações, de achar que só o seu pensamento que vale. Não, não pode ser assim. A gente tem que ter muita cautela com isso e saber filtrar. E esse filtro vem com o tempo, com a experiência, com a gente lendo muito. Qual que é a literatura que o seu professor passou aí para você? Você vai lá ler, procura boas fontes na internet, de outras leituras dentro disso aí, porque a gente tem essa responsabilidade, até mesmo no grupo da família de WhatsApp, no grupo de amigos, de não propagar fake news, sabe? Isso é muito sério. Porque começa com uma brincadeirinha, uma bobagemzinha, em forma de meme, e aquele negócio ganha uma proporção enorme. E aí, dependendo do lugar, da situação, uma mentira repetida, ela vira verdade, se não tiver ninguém para combater essa mentira. Então, por isso que a gente tem que ter essa ciência e essa responsabilidade do nosso trabalho. E a gente trabalha direto. A gente não trabalha só aqui em determinado horário. A gente, jornalista, quem é comprometido com a profissão, trabalha 24 horas. Queira ou não, o seu olhar está ali. Você está fazendo uma caminhada na rua, você olha, ó, aquilo ali da matéria. Ó, isso dá para gravar. Você vê um cara cantando, olha, você está trabalhando. Você está meio que em off, mas você está ali, é seu olhar que está ali, é sua visão. Você, oh, puxa vida, isso aqui dá para fazer, hein? Isso aqui rende um negócio, isso aqui rende um programa. Entendeu? Então, assim, e está com esse olhar apurado. É isso que eu tenho a dizer. Com certeza. Bom, Garcia, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para essa entrevista e agradeço Valeu. a você e tomara que estejamos juntos, nós jornalistas, em algum lugar, em algum ponto. Ai, se Deus quiser, a gente vai se encontrar assim. A gente se encontrar na rua, que não seja na Praça 7, que a Praça 7 é o lugar mais insalubre de Belo Horizonte. Com certeza. Obrigado, cara. Obrigado, Garcia. E Boa sorte e sucesso para todo mundo. obrigado.